Boa noite a todos. São 19 horas e 30 minutos de 6 de outubro de 2023, desde Curitiba e Pato Branco. Iniciamos a segunda noite do 7º Cosmovini, encontro de cosmologia e ufologia de nosso grupo ufológico Paraná, o Patovni. Ontem tivemos uma conferência com a pesquisadora de campo da MUFON, Fernanda Pires, que já está disponível a todos no nosso Patovni TV, o canal de nosso grupo no YouTube. E hoje teremos, então, uma conferência sobre comandos estelares a cargo do Paraskevas Papalexiou, que então nos brinda com a partilha desse importante conhecimento a respeito da ufologia mística ou espiritualista, podemos assim dizer. De modo que para nós é uma honra receber a cada um de vocês nesta noite e saúdo ainda aqueles que terão contato futuro com este material. E saúdo a todos os humanos do planeta Terra e as outras humanidades com a clássica saudação do povo vulcano: vida longa e próspera. A 7ª edição do Cosmovni é dedicada à memória do astrônomo Edwin Powell Hubble, que há quase 100 anos, em 1924, fez uma descoberta extraordinária que viria a significar um rompimento no paradigma científico de então. Naquela época, e desde que Galileu foi quando? 1409, a memória me falhou um pouquinho aqui, mas foi 1409, provou que a teoria geocêntrica estava errada, aquela que então vigorava como um dogma científico, principalmente no Ocidente, por imposição da Igreja Católica, da autoridade eclesiástica. Então, desde aquele tempo até 1924, acreditava-se que todo o universo estava contido na Via Láctea. Andrômeda, desde a antiguidade, era identificada como uma nuvem de gás que compunha a nossa galáxia. E Hubble descobriu que não, que ela estava muito longe. Ele calculou cerca de 1 milhão de anos-luz de distância em relação à Via Láctea, e hoje sabemos que essa distância é mais do que o dobro, em torno de 2 milhões e 500 mil anos-luz de distância em relação à Via Láctea. E a cosmologia já demonstrou que no futuro, ali em torno de 4 a 5 bilhões de anos, a nossa galáxia e Andrômeda vão se fundir em uma só, de modo que a descoberta de outras galáxias, não só de Andrômeda, que foi a primeira, mas Hubble descobriu muitas outras, representou uma revolução na ciência. E sendo essa figura ilustre para a humanidade terrestre, é que o Patovni presta essa singela e sincera homenagem a Edwin Hubble. Muito bem, para apresentar o conferencista da noite, eu convido o nosso colaborador, participante das nossas atividades, o engenheiro José Edson Lopes. É contigo, Edson. Bem, boa noite a todos. Meu nome é José Edson Lopes. Podem me chamar de Edson, tá? Resido em Campinas, São Paulo. Tenho formação acadêmica em engenharia mecânica. Eu sou autodidata também em construção civil, tá? Eu pedi demissão do meu trabalho formal há anos atrás e fui construir residências que se constituíram em lares para as famílias. Foi uma mudança de vida, dentre outras também, né? E me definiu para essa época em não ter mais patrões e nem
e colaborar com a vida de uma maneira diferente, né? Também estudei conversão de carros a combustão para elétricos, sendo entusiasta e defensor de veículos 100% elétricos como proposta positiva para a ecologia sustentável e menos poluente. Bom, como formações alternativas, tenho Reiki nível 2, radiestesia radiônica, vi que o Paraskevas também está nessa área, achei muito interessante. E também fui pesquisador em fotografias Kirby durante vários anos, tá? Definição rápida minha aí: espiritualista não religioso, sou médium de escrita e livre pensador. Sou interessado em ufologia, pois tenho uma visão universalista da criação do cosmos e da evolução das espécies, sempre almejando um maior nível de consciência. Sou estudioso de exociências, participando de um grupo de estudos há vários anos, tá? Acompanho vários canais de expolítica, inclusive do Michael Salla, e de grandes insiders da atualidade. Atualmente, voltei a ser apenas um estudioso e colaborador em causas de ajuda humanitária e de animais. Ajudei a fundar um grupo de ajuda a famílias carentes e administro a entrega de cestas básicas para famílias cadastradas também. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Cosmóv de Patovni, né, principalmente na figura do Frog Tasca, né, que me convidou para fazer a apresentação do conferencista de hoje. Isso se deu, creio eu, por nós dois partilharmos, eu e o Paraquedas, né, partilharmos de uma visão mais universalista do fenômeno, o que alguns diriam espiritualista. Ele tem uma visão diferente de espiritualismo, tá? Não é aliado a religiões, é uma coisa mais universalista e focado na multidimensionalidade da vida, né? Bom, eu creio nessa visão universalista, onde unimos e complementamos com várias abordagens do fenômeno, onde temos vários ângulos do pensamento. E assim, na convergência entre ciência clássica, física quântica e filosofias de criação e evolução do cosmos, nós chegamos a uma síntese, né? Provisória, porque é sempre a evolução da consciência, para mim, né? Bom, agora vamos falar então, me perdoe se eu errar um pouquinho, Paraquevas Papalexio, né? Espero que esteja próximo. Aí eu falei com ele esses dias, falei hoje também, né? Sobre diversos assuntos, para ver um pouco mais a respeito dele, tá? Nós temos a convergência de vários assuntos e foi bem interessante nesse ponto. Bom, eu tenho um currículo breve dele aqui, eu vou comentar, né? Depois ele certamente vai complementar. Ele é nascido e residente em Curitiba, servidor público do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, formado em administração pela Universidade Tuiuti do Paraná, pós-graduado em Direito Administrativo pela Fundação Gama Filho de Brasília, atualmente cursando pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul em Espiritualidade e Estudos da Consciência. Eu achei muito interessante, gostaria que você depois comentasse mais sobre esse tema, né, dentro da PUC, né? Descobriu a espiritualidade aos 18 anos e de imediato se inseriu num grupo espiritualista dentro da Umbanda, onde lá permaneceu entre idas e vindas por muitos anos. Especialista em ministrante de cursos de radiestesia radiônica, após encerrar suas atividades dentro da casa na qual trabalhava, aprofundou-se no estudo e na prática da apometria, técnica muito difundida atualmente em várias casas espiritualistas com caráter universalista. Eu e minha esposa já tivemos a oportunidade de participar em um local próximo aqui de onde moramos dessa prática. Achei muito interessante mesmo. E depois eu gostaria de mais opiniões suas, que está vivenciando muito esse tipo de coisa, né, que eu acho uma prática terapêutica excelente de autoconhecimento também. Autor em conjunto com nossos irmãos estelares do livro Evoluindo com a Espiritualidade, o primeiro de uma série que está se materializando na Terra para esclarecer questões espirituais em conjunto com os extraterrestres, os ETs, aliens, né? Bom, ele me disse aqui, gostaria depois também que ele comentasse mais, que isso é um processo de canalização de informações de seres não humanos,
Estou usando seres não humanos porque está em voga hoje, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos agora com as novas revelações, né? Mas isso é muito interessante. Eu falei sobre médium de escrita, tá? Então, isso seria uma coisa relativa, indo mais fundo ainda de canalizações de outros seres não terrestres, né? Bom, dentro dessa jornada, sempre buscou o conhecimento que os estudos da casuística ufológica traziam, mas nunca se restringiu às provas que os casos traziam a respeito da existência de nossos irmãos cósmicos. Foi quando, durante trabalhos dentro da espiritualidade, abriu-se um leque de conhecimento e revelações que permitiram um estudo mais aprofundado da causa extraterrestre com o cunho espiritual. Eles já estão entre nós há muito tempo e toda a bagagem de revelações com a prática e os estudos realizados levaram ao desenvolvimento desse trabalho. Atualmente dirijo um grupo de trabalhadores da seara espiritual voltado totalmente à cura espiritual, através de irmãos cósmicos, entidades da verdadeira Umbanda de origem estelar, juntamente com o mestre Ramatiz. Eu falei com ele hoje, principalmente, né, sobre a origem da Umbanda pura, não ritualista, que é a que eu conheço, tá? E da apometria, que eu acho que em termos de espiritualistas, é um desenvolvimento bem à frente do que nós conhecemos, tá? Eu tive algum contato com isso e gostei muito. E que ele disse isso é de fora da Terra. Depois eu creio que ele vai se estender mais sobre isso, né? Seria uma coisa muito interessante de se saber. Bom, então é isso da minha parte, tá? E entrego para o Prasquevas, o nosso também o Tasca, o nosso anfitrião, né? Espero ter ficado um pouco à altura a respeito desse assunto. Muito obrigado. Muito bem, Edson. Nós agradecemos a tua participação, não apenas hoje aqui fazendo esta intervenção em prol do nosso conferencista e também já tomamos conhecimento da sua biografia, que, aliás, talvez não por coincidência, acaba coincidindo, né? Não por coincidência, coincide com a formação do nosso ilustre convidado também no campo da espiritualidade, no campo do entendimento universalista da nossa realidade. Pois bem, antes de passar a palavra ao Paras, então, eu gostaria de destacar a presença da nossa amiga Fernanda Pires, que esteve conosco ontem, da esposa do nosso conferencista, a Cirlei Papalexio, do engenheiro Marcelo Tramontini, que está sempre também conosco, do Renato Andrade, que compõe igualmente a equipe do CIF, e da diretora de eventos do Patovni, minha irmã Solange Tasca, igualmente aqui nos prestigiando. Então, feitos os agradecimentos, passo a palavra ao Parasquevas para a sua mensagem. Gratidão a todos. Namastê. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu mestre amigo, o professor Tasca, que oportunizou este momento. Nós nos conhecemos de uma forma bem diferente, né, professor? E acabou se tornando uma amizade que parece que existe há muito tempo. E também quero agradecer ao Diego, que faz parte da equipe do Patovni, e agradecer a todos que estão aqui presentes. E obrigado, Edson, pela tua narrativa, primeiramente pessoal, que você, através da tua narrativa pessoal, foi possível ver que eu sou uma pessoa que não acredita em coincidências, eu acredito nas coisas como elas são. E isso nos colocou lado a lado, de uma forma bem interessante. Essa questão
da apometria, da tua questão com comandos estelares, todo esse estudo que você faz. É muito bacana isso. Podemos levar adiante essas conversas com certeza. E quero agradecer, em especial, também a Fernanda Pires, que ontem fez a sua apresentação. E nessa apresentação dela, ela citou algumas coisas que vêm de encontro com o que eu pretendo expor aqui de uma forma compreensível, né? Porque a gente invade o campo mais espiritualista. Veja só, não é espiritismo, como disse o Edson, não é religião. É o campo espiritualista, é um campo de vibração das nossas dimensões, são seres multidimensionais. E a Fernanda, ela fez um comentário que acabou fazendo com que esta apresentação ficasse um pouco diferente da original que o professor Tasca conheceu pela primeira vez. Bem no início eu vou citar o porquê disso. Obrigado, Fernanda. Você expondo acabou contribuindo para, e eu espero que eu possa contribuir para amanhã também, e assim sucessivamente. Vamos lá. Podemos compartilhar? Pode ser? Tudo certo, Diego? Apareceu? Tudo certo. Tranquilo? Joia. Então, pessoal, assim, como foi dito pelo Edson, sobre a minha trajetória espiritualista, a partir de um determinado momento, eu passei a virar um estudioso destas questões, uma parte da casuística, da ufologia, mas ficou muito forte, muito evidente em mim a questão da espiritualidade com relação a eles. Porque eles são seres multidimensionais também. Eles estão acima de nós, se formos fazer uma análise das questões espirituais. Aqui eu coloquei só uma entrada de algumas. Esses desenhos, eles são desenhos que foram, em um determinado momento, psicografados em alguma canalização e demonstra no tamanho não tão real, mas mais ou menos o formato de como temos pessoas, seres que estão, não é nos vigiando, não é querendo nos invadir, neste caso. São seres que estão querendo nos ajudar, nos auxiliar. E o auxílio, ele vem de cima, ele vem do alto. Vamos. A parte que eu incluí a mais aqui, eu coloquei a capa desse livro aqui, porque todo mundo já ouviu falar desta data limite que o nosso querido Chico Xavier já havia feito uma previsão naquela época em que o homem foi para a Lua. E a previsão dele foi que em 50 anos era uma moratória da espiritualidade para que nós não nos envolvêssemos numa guerra onde nós fôssemos nos autodestruir. Eu estou entrando nessa parte rapidamente para dar a entender o porquê do 2019, que foram 50 anos após. Quando foi dito ontem pela nossa palestrante, a Fernanda, que em 2019 ela teve aquelas experiências, isso vem de encontro. E isso não aconteceu só com ela, aconteceu com várias pessoas. Esse contato mais especial, esse contato mais
vibracional. Não é aquele contato de que eu tenho que ver uma nave. Quando o Chico falou que nós íamos começar a ter experiências e contatos com seres de outros mundos, muitas pessoas interpretaram isso de uma forma equivocada, achando que a partir de 2019, uma nave espacial ia aterrissar no fundo do quintal e todo mundo ia tomar um cafezinho junto. Não é bem assim. Se não foi assim há tanto tempo, não é por conta disso. O que o Francisco Cândido quis dizer é o seguinte: eles vão entrar em contato conosco através da espiritualidade. Tudo que vocês leem e interpretam com relação ao Chico Xavier, vocês podem, onde se lê Chico Xavier, previsão de Chico Xavier, comentário de Chico Xavier, leia-se espiritualidade. Então, é tudo a ver com a espiritualidade. Isso já estava escrito que ia acontecer e realmente está acontecendo. A partir de 2019, houve uma verdadeira explosão de casos em casas espiritualistas, de canalizações, de conexões com seres de outros mundos, seres que trabalham em quinta, sexta, sétima dimensão ou até mais. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos, então, entrar agora na questão dos comandos estelares. O que seriam os comandos estelares? Como eu escrevi aqui, ó, cada comando tem uma função definida. Então, não é um comando só, são vários grupos, eles estão associados. Pessoal, tudo isso a nível espiritual, multidimensional, tá? Tudo que é dito aqui acontece a nível multidimensional. Muitos deles acontece de adensarem para a nossa dimensão por uma necessidade de auxílio. Não é para nos prejudicar. Então, alguns avistamentos, algumas formas diferentes que são vistas por aí, tem muito a ver, não só com isso, mas com o adensamento dessas naves junto com esses seres. Esses comandos eles foram formados com uma missão de resgate para a Terra, que já está passando por alguns anos dentro do nosso calendário psíquico interno por um grande chamado, fazendo presente dentro de muitos de nós as questões da sensibilidade, questionamento de valores. Dá para perceber que nós estamos mudando. Nós não temos mais aquela sensação da espiritualidade que tínhamos na época do Kardec. Não temos mais a mesma sensação de espiritualidade como tínhamos na mão de quando surgiu a Umbanda, aqui no Brasil. Não temos mais isso. Outras coisas estão vindo, e isso tem a ver também com eles. É a nossa reforma íntima, é a nossa modificação do nosso mental, do nosso corpo mental, da limpeza do nosso corpo astral, onde eles nos auxiliam para que nós possamos ir em frente e ter uma maior compreensão. A forma como eles trabalham, eles estão montando grupos de trabalho, um verdadeiro exército. E quanto mais pessoas tivermos no planeta com esse entendimento de que eles estão entre nós desta forma, mais fácil ficará a nossa evolução. Chegaremos ao ponto em que nós estaremos definitivamente junto deles. Aqui eu relacionei alguns dos comandos que existem, tá? O nosso principal comando, onde as casas espiritualistas recebem vários desses seres, é o comando Santa Esmeralda, que é o primeiro ali. Temos o comando temporal, Astar,
siriano, pleiadiano, acturiano, veganiano, canopiano. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Para vocês terem uma ideia do porquê que eles estão entre nós. A maioria trabalha em equipe. Vocês vão ver um desenho de uma nave por dentro, no final da apresentação, e dentro desse local eles estão, cada um no seu setor, auxiliando nos seus resgates, na missão para ajudar o planeta a evoluir. Então, dá para ver que é uma relação grande. Não, aqui não estão todos, estão os mais conhecidos. Inclusive, tem alguns nomes aí que as pessoas podem até achar estranho, mas Eta Reticuli, já vi no YouTube que isso aí não é coisa boa. Nibiruano, alguém vai dizer, não, mas isso aí não é coisa boa. Nós vamos chegar lá. Parece que, na realidade, existe uma desinformação sobre isso. Existe muita gente que rotula, por exemplo, um reptiliano como um ser mau. Existem os maus, existem os bons. Porque nós também somos seres humanos, existem os maus e existem os bons. Não tem diferença. Vamos lá. Aqui uma breve explicação de que há muitos séculos atrás a Terra era um planeta de ninguém. A nossa própria arqueologia, as nossas próprias descobertas com relação a essas questões dos alienígenas que vieram até aqui e fizeram. Quem assiste Alienígenas do Passado, existe todo aquele estudo em cima. E realmente muita coisa aconteceu no nosso passado. Eles vinham, faziam o que bem entendiam, faziam manipulações genéticas, nos exploraram, roubaram muitos metais que eram úteis para eles. E isso realmente aconteceu. Só que eram outros tempos. Aí alguém pode perguntar, mas eles chegavam aqui com suas naves e faziam toda essa coisa, escravizavam? Sim, chegavam e faziam. Faziam mesmo. Mas essas naves, como que elas chegavam aqui? Elas chegavam da mesma forma que chegariam hoje. Elas adensavam, até que eles tinham um problema muito sério com a gravidade do planeta, e elas adensavam, e eles chegavam aqui e faziam o que tinha que fazer. Isso é outros tempos. Essas aparições, dá para perceber que nós temos cada vez menos aparições verdadeiras com relação à parte de você conseguir enxergar isso fisicamente. Isso existe uma tendência de diminuição. Gostei muito ontem que a Fernanda falou com relação a que tudo que olham para o céu parece disco voador. E a gente sabe que não é. Né? Mais de 90% das coisas não são. Então, quando acontece alguma coisa muito séria, cai para eles fazendo o estudo. Eu acho bom essa desmistificação que ela fez com relação a esse exagero que fazem por aí. A Terra, ela era considerada um orbe de total expiação e exploração. Muitos desses fatores causaram guerras no espaço, em torno do planeta. Quem gosta de Star Trek, Star Wars, sabe do que eu estou falando. Isso aconteceu, tá? Muitas raças dominaram, mas mais tarde foram expulsas. Isso estava atrapalhando a nossa evolução. O Comando Santa Esmeralda. O que é o Comando Santa Esmeralda? Que eu falei que é um dos principais. Ele surgiu a partir de uma aliança de cura estelar. Dentro desse comando, existem várias raças que trabalham a nosso favor. Entre essas raças principais estão os Arcturianos, existem Pleiadianos trabalhando, existem os Greys, que não são tão malzinhos assim, como pintam e bordam, alguns podem até ser. Mas vocês vão entender o porquê que eu falo que alguns podem ser e outros não podem ser. Esta aliança ela foi feita por uma importante hierarquia de seres de Alpha Centauri. Santa Esmeralda e Astar andam juntinhos ali. O Santa Esmeralda
trabalha nas questões, principalmente da cura da psique humana, tanto da psique individual das pessoas, como da psique coletiva do planeta. Eles atuam sobre países, atuam sobre o globo e atuam sobre pessoas que buscam tratamentos. E o Ashtar, o comando Ashtar, ele tem muito a ver com a relação da defesa do planeta Terra. Não só da Terra, tá? O sistema solar todo ele está passando por uma transformação vibratória. Isso inclui outros planetas que, se você olhar a olho nu, parece que não tem vida. Mas todos esses planetas têm um campo espiritual. Eles também estão passando por evolução, por tratamento. O sistema solar está sendo muito bem protegido, porque esse é um quadrante da galáxia, conforme eles dizem, que está precisando evoluir neste momento mais rapidamente. Além da Terra, esse comando tem atuação em diversos setores da galáxia, criando uma poderosa aliança de cura. Serve incondicionalmente aos orbes superiores. Isso aqui quer dizer o seguinte: serve incondicionalmente aos orbes superiores. Todos os seres ascensionados, inclusive o nosso mestre, chamado, que veio à Terra, e foi conhecido como Jesus Cristo, ele é um dos mestres ascensionados do cosmos, que cuida do amor crístico. Existem outros. Então, todos esses aqui trabalham para eles. Não é por imposição dos mestres, é por solicitação e definição de que eles teriam a capacidade de nos ajudar. Estou falando de nos ajudar, mas eles ajudam outros também. Em um trabalho com todos os comandos estelares, dando a sustentação ao resgate crístico. Crístico, quando você lê crístico, mas é só Cristo. Não, amor crístico é amor universal. Ele vale para qualquer lugar do universo. O amor crístico, o amor supremo. Por isso, o nome Jesus Cristo. E a implantação de energias equilibradas em todos os sistemas que sofreram com a manipulação de seres trevosos. Que foi o nosso caso no passado. Para o nosso planeta, o Comando Santa Esmeralda tem à sua disposição uma poderosa nave que viaja entre a sexta e a nona dimensão. Explico. Nosso plano espiritual ele é conhecido, a parte de umbral, de colônias. Colônias também estão dentro do umbral, não vou entrar nessa seara agora, mas para dar um entendimento, é quarta dimensão. Quinta dimensão são seres que já estão mais elevados e já estão em contato direto com eles aqui. Aí você chega na sexta e na sétima dimensão. No planeta Terra, só temos acesso até a sétima dimensão. Eles estão trabalhando conosco justamente para que nós vençamos esta barreira e que a gente possa ser elevado a uma sétima, oitava, nona dimensão, junto com eles. O verdadeiro contato extraplanetário a nível espiritual vai se dar desta forma. Mas não pode acontecer de haver a mistura das raças, se eles descerem aqui. Se você for fazer uma análise bem fria da forma como somos belicosos ainda e interesseiros, eles não têm esse interesse de chegarem aqui e se mostrarem. Já vão querer pegar para estudo, dissecar, pegar as armas, tecnologia, etc, etc. Eles estão bem atentos a isso. Médicos, terapeutas, mesmo sem ter acordado para a parte espiritual, eles atuam, sim, junto com esses seres. Tem médico que não acredita, mas eles influenciam o médico na cura de muitas coisas. Um terapeuta, um psicólogo, eles estão atuando no campo mental das pessoas de forma positiva, não de forma escravista, como foi no passado. Para que
se torne possível o resgate dos seres. E quando eu digo resgate dos seres, esses seres incluem nós e seres deles também, que quando houve a reforma lá, o expurgo planetário deles, para cá mandados foram para encarnar aqui e resgatar. Vocês já vão ver do que eu estou falando. No comando Santa Esmeralda, temos cirurgiões para a remoção de chips. Esses chips, eles existem. Quem trabalha com apometria enxerga muito bem isso. Chips, aparelhos. E na apometria acontecem muitos fenômenos com seres interplanetários, por conta que a energia necessária para a sustentação de um trabalho na apometria é alta. Geneticistas que cuidam do processo de reativação, mantendo o estudo constante das mudanças. Eles primeiro atuam no nosso DNA espiritual. DNA espiritual, pessoal. Nós temos um DNA espiritual que muda a cada geração, de acordo com o que nós vibramos, aceitamos e construímos. O DNA físico também evolui junto com isso. Então, eu vou ter um bom DNA físico, mais evoluído, reformado, de acordo com o meu DNA espiritual, que está sendo, não é manipulado, tá? Ele está sendo modificado de acordo com a minha forma de pensar. Estou mais próximo da forma de eles pensarem no amor universal? É essa a questão. Se eu estiver me aproximando mais disso, diminuindo o meu ego e fazendo com que as questões superiores evoluam, eu estarei mudando o meu DNA espiritual. Trabalham também com resgate de almas que foram, no caso, elas foram manipuladas e ficaram presas nos processos materiais. Habitam dimensões densas. E o apoio para esses resgates vem dos arcanjos Miguel e Gabriel, que são também ascensionados e que têm uma estreitíssima relação com os nossos amigos estelares. Cura de elementais e reinos da natureza. Quem trabalha com Umbanda sabe do que eu estou falando aqui. Elementais, reinos da natureza, eles estão dentro dos terreiros há muito tempo, camuflados até um tempo, como caboclos, índios, pretos velhos. Mas tem muito caboclo, índio, preto velho, que se você olhar ele na essência, no seu mental como entidade, ele já tem uma relação muito forte com esses seres. E eles aprendem muito com isso. Por que ainda é deste jeito? Porque é a forma como as pessoas que trabalham com isso de entender as questões da religião como um todo. Mas isso está mudando também. Quem trabalha com Umbanda e leva ali certinho, sabe do que eu estou falando. Estuda o índice de contaminação ambiental, tanto físico e energético, direcionando para as águas, o ar e demais elementos da natureza. Eles limpam a nossa atmosfera. Quantos acidentes nucleares já aconteceram que poderiam ter virado uma grande tragédia? Isso foi limpo por eles. Década de 80 e todas as outras coisas que a gente já conhece. Chernobyl é um exemplo disso. Poluição, eles limpam. Em sã consciência, não dá para aceitar tamanha quantidade de sujeira que nós jogamos na atmosfera. Eles limpam assim, eles auxiliam. Eles auxiliam porque eles acreditam em nós. Nós já poderíamos estar extintos há muito tempo. O comando Astar, tão badalado na internet, assim, aquele comando que
muita gente fala, tem gente que fala com uma boa propriedade, tem gente que fala algumas coisas aí, até utilizam o comando para fazer previsões do futuro, esse tipo de coisa. Aí já a coisa já não é bacana, porque aqui eles não são muito ligados a essas questões de cartomante, de adivinhação. Eles são muito práticos no que eles fazem. Eles são muito racionais. Inclusive, eles nos estudam a questão das nossas emoções. Mas quando eles têm que fazer o que fazem e nos proteger, eles vão lá e fazem. Eles não têm muita complacência com o excesso de coisas erradas que nós fazemos. Esse comando ele está acima da realidade dimensional, conhecida em oitava dimensão, atingindo níveis de consciência crística. O Ashtar ele é um comandante que eu diria assim, brincando, ele toma um café com o nosso mestre Jesus quase que diariamente, por questões vibracionais, por questões de instruções que eles recebem. Estão acima da dualidade e da condição de livre-arbítrio. Para eles, essa questão do livre-arbítrio já está extinta, e a questão da dualidade universal entre bem e mal também já está extinta. Para nós, às vezes, isso é um pouco difícil de entender. Mas quando você canaliza uma mensagem de um ser multidimensional e da forma como ela vem e o que se coloca ali, é muito interessante a forma como eles falam. A forma como primeiro eles se conectam e depois eles falam as coisas sempre com o objetivo de nos alertar e nos aconselhar para o lado bom. As atribuições para 33 milhões de seres que compõem o comando está a limpeza atmosférica, alinhamento do sistema, correção do campo magnético, proteção contra os não confederados, monitoramento dos grupos nefastos. Muitas organizações umbralinas e de outras searas não crísticas que a gente fala do cosmos têm interesse realmente em entrar aqui e fazer acontecer. Não pense que todo alien físico ou multidimensional é bonzinho só. Ele também tem o seu lado e nós temos que ficar sempre atentos. Nós não teríamos condições de combatê-los, mas nós temos uma boa proteção com relação a isso. Nós somos privilegiados. O comando Ashtar, ele também auxilia no processo de despertar da consciência. Recuperação da malha temporal da Terra. Eu vou colocar uma questão aqui. Muita gente fala assim, o dia parece mais curto, o ano passa rápido. O ano continua tendo 12 meses, ele continua tendo 24 horas, a semana continua tendo 7 dias. Mas tem um detalhe, a nossa sensação vibracional com relação a essa escala temporal está diminuindo, porque nós estamos vibrando melhor, com exceção daqueles que não sabem administrar seu tempo. Mas a tendência é acelerar cada vez mais. Isso tem a ver com física quântica, tem a ver com partículas que se aceleram dentro de nós e fazem a nossa modificação. Nosso espírito não é o mesmo como da vez passada, mesmo quando a gente nasceu. A gente está mudando vibratoriamente, rapidamente. Isso é bom, pode causar alguns traumas de conceitos, mas isso é bom. Eles encaminham também espíritos em tratamento para a inversão de polaridade do mental inferior. Isso é apometria pura. Tem o comando temporal, administrado por Metatron. Metatron é outro comandante que ele atua também na apometria
quando você precisa fazer a limpeza de algum ambiente ou atender alguma demanda espiritual que seja muito pesada. Eles trabalham no conselho kármico de forma direta e permitem ao Comando Santa Esmeralda utilizar dos dutos temporais para desenvolver trabalho, mesmo existindo um karma passivo negativado. São diversos mestres que atuam dentro desse fluxo. Saint-Germain, já ouvindo falar, com certeza, Hilarion, Mãe Maria. Então, são todos esses seres, são seres ascensionados, estão dentro deste comando nos auxiliando. A maioria das coisas que esses comandos nos auxiliam é a cura psíquica. Eles são bem claros com isso. Curando a tua psique, eu consigo curar o teu corpo astral e automaticamente o teu físico não adoece. Essa é a mensagem principal deles. Os pleiadianos têm relação direta com diversas manipulações genéticas, com a espécie humana e outras formas de vida. Tudo evolui no planeta. Nós evoluímos. Porque se fosse esperar os milhões de anos do Darwin, nós íamos estar com algum probleminha. E alguém mexeu nisso e continua mexendo. Os nossos animais também vão evoluir, nossos cães, nossos gatos, eles vão evoluir. Eles vão ser seres melhores, inclusive. Não somos só nós humanos. Podemos ser tão humanocêntricos assim. Nós temos que pensar, esse termo não existe, eu acabei de inventar, a gente também tem que pensar nos nossos bichinhos, que são nossos companheiros. Vibracionalmente, eles nos protegem muito. Olha quanto tempo que eles atuam aqui na Terra. 750 mil anos. 10 grupos atuam aqui. 4 confederados, 2 neutros e o restante ainda estão em processo de regeneração para se confederarem. Mesma situação que nós. Igual. Só que em outro lugar. De uma outra forma. Muitos renegados das Pleiades trabalham com Greys exilados draconianos do lado oposto da evolução. Então, como eu falei, tem carinha bom, mas tem carinha também que não é tão bom. Comando Canopiano, grupo de recuperação consciencial e de mestres de luz. De 13ª dimensão até a 22ª. Se a gente conseguir passar a 7ª, já vai ficar muito bom para nós. Eles vêm de Canopus, a 2ª estrela mais brilhante no nosso céu. Atuam também dentro do Conselho Kármico e possuem um grupo para auxiliar no processo evolutivo consciencial. Ajudam outros comandos que buscam reverter erros do passado, apresentando um forte poder de paz e orientação. Sumeriano representam o povo e as delegações de Saturno. Saturno tem alienígena? Tem ser multidimensional em Saturno? Tem. Muito evoluídos, por sinal. Júpiter, inclusive. Atuam da 5ª à 9ª dimensão e se apresentam pouco aos humanos. Atividades, pesquisas, reversão da poluição. Questões nucleares, eles influenciam bastante. Para o lado positivo. Eles têm uma base no subsolo da Cordilheira Andina, próxima à Serra do Roncador, no Brasil. Com certeza vocês já ouviram falar de intraterrenos que entram por montanhas, mas onde é que está essa abertura da montanha? A montanha ela abre, a nave entra, daí ela sai, e as pessoas... Já teve até várias situações aí que a gente viu na imprensa que estuda isso, nos programas que estudam isso, de certas coisas que acontecem, e realmente não é ficção. Tem muito a ver com esse povo aí. Comandos Zeta Reticuli ajudam na negociação e requalificação de paz com outros renegados e não confederados. Tem outros povos que não são confederados, eles estão trabalhando para que tudo melhore, todos se confederem.
Essa confederação galáctica, ela só tem um objetivo: transformar tudo numa coisa só, numa coisa boa. Acabar com essas brigas que vêm de milhões de anos. Inclusive, nós também fomos, até hoje, temos restícios dessas brigas, principalmente no campo espiritual. Zergon é um dos seus dirigentes e tem ajudado na pacificação de companheiros e elevação da consciência na linha da compaixão. O comando sintoniza muito mediunicamente, auxiliando no seu despertar. Mediunicamente, ó. O comando capelino, ele atua muito, ó, a última frase, a Umbanda tem estreita relação com esse povo, o povo de capela. Já ouviram falar de capela, né? Muitos foram degradados de capela para cá, porque é o que está acontecendo agora daqui para outro lugar. Auxílio no resgate dos filhos perdidos por terem errado no seu passado. Sustenta importante trabalho de limpeza. Existe uma colônia espiritual em Goiás que é habitada espiritualmente por muitos seres capelinos, justamente no auxílio dessa regeneração. Assim como é a participação aberta do caboclo Pena Dourada. Alguém aqui que trabalha com Umbanda sabe do que eu estou falando. É um capelino. Às vezes você pode falar para alguém da Umbanda, né? Tem muita gente da Umbanda que é muito tradicionalista, segue demais uma certa ritualística e não consegue enxergar, mas com certeza nós temos seres nos terreiros. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu trabalhava na Umbanda, o que chamam de chefe de cabeça, hoje é o dirigente da equipe que a gente faz os trabalhos junto com os seres multidimensionais. E ele é um deles, só que ele trabalhou muitos anos comigo sem deixar isso transparecer, por vários motivos. Comando rigeliano, seres ascensos da linha réptil que atuam da 8ª à 14ª dimensão. Buscam o amor no coração. Reptiliano com amor no coração? Sim. Muitos foram resgatados e eles são muito úteis no entendimento das estratégias das forças opostas, como eles pensam. Então, eu preciso de um ser desse regenerado para entender como que alguém da mesma raça dele, contra nós, vai atuar. Isso é muito parecido com o que acontece com os nossos guardiões na Umbanda e os nossos caboclos pretos velhos. Eu tenho que conhecer os dois lados da moeda para saber no que apostar. Esse o objetivo. Procuro retrabalhar os grandes erros do passado, a tentativa de dar o salto quântico e resgatar draconianos das realidades intraterrenas. Draconianos são aqueles que muitos falam que são os dragões. Estão também com os dias contados. Estão mudando o estado consciencial de seus representantes. Já aceitam negociar a paz e uma mudança de postura. É porque não está tendo mais espaço para tanta briga. Então, está chegando a hora realmente de largarem as armas alguns seres. Isso só vai nos fortalecer e nos ajudar em termos de consciência crística. Nós não vamos conseguir atingir a evolução tão almejada sem essa consciência crística. A consciência crística é o amor cósmico. A estrela de Rigel possui muitos portais que conectam o umbral desses dois mundos, eles e nós. Comando Draco estão ligados ao comando rigeliano, já foi falado lá atrás, estão na Terra incondicional. Condicional. Eles estão fazendo um trabalho
para eles se regenerarem. Aqui nós também somos um planeta em que auxiliamos, o nosso plano espiritual auxilia estes seres deserdados de lá, que fizeram parte do expurgo planetário deles, a vir aqui se ajustar vibratoriamente. Fazem pesquisas genéticas em diversos níveis, são seres de 8ª a 15ª dimensão. Estão em constante orientação na Terra e vieram aprender sobre o amor, visto que a evolução deles é muito lógica e racional. Existem algumas raças que têm esse problema, muito lógico e racional, não conseguem entender por que nós amamos, por exemplo. Eles não conseguem entender as nossas emoções. Eles estudam as nossas emoções, para resumir. O Aldebariano vem do sistema Aldebaran, presente nos últimos 478 milhões de anos. Tem ligação direta com a raça ariana. Eles auxiliam muito no norte da Europa. As questões espirituais. A gente sabe que na Europa aconteceu muita coisa já há muito tempo com relação a conquistas, divisões. Então, toda essa história tem a ver também com esses seres. Nós temos que associar as coisas do nosso mundo com o que eles também estão precisando, porque eles também, alguns precisam de auxílio. E eles nos ajudam nos resgates e nós os ajudamos a dar o espaço que eles precisam para esse resgate. Atuam da 5ª à 7ª dimensão, são pacíficos e estudam a psique humana. E o Antariano trabalham com diversos grupos espirituais na Terra. Também com a incorporação na Umbanda. Veja só, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Ser multidimensional, ele não incorpora num terreiro, por exemplo, ou numa mesa apométrica, como a gente conhece o caboclo que incorpora. Ele se conecta, ele se acopla. A vibração do ser multidimensional é muito alta. O médium não teria como suportar essa vibração. Simplesmente ele desmaiaria. Não teria como se trabalhar. Então, eles acoplam. E nos centros acontece da mesma forma. Estão em missão de resgate na Terra, e seus filhos de Sírios, Delta, de Sírios Beta, Delta e Teta, que ficaram presos devido à interferência política da época. Veja só, a nossa interferência política acabou interferindo na evolução desses seres. Isso lá atrás. Atualmente são seres passivos que estão resgatando. Eles habitam cidades intraoceânicas, próximo à Califórnia, perto da placa de Andrews, aquela que é tão famosa pelo possível terremoto. Nibiruano, presente em pequeno número na Terra, e sob forte atuação no comando estelar, esse grupo está sendo levado a negociar com outros grupos. Possui uma forte linha escravagista e requerem o poder da humanidade. Não se trata de um comando bem-vindo. Estão sob forte vigília. Esse é um dos comandos em que o Ashtar vai lá e fala: daqui você não passa. Deve-se ter muito cuidado com os seres que se apresentam. Eles podem se apresentar em algum lugar para dizer que estão fazendo algum trabalho? Podem. Aí vai depender dos dirigentes, do médium, da vibração de uma equipe. Se deixar passar, acontecem problemas. Isso envolve total o campo espiritual. Eles não são muito queridos. E aqui, para finalizar essa parte, eu vou falar rapidamente sobre a Confederação Intergaláctica. O que é essa confederação? A confederação é tudo aquilo que nós vimos lá para trás. Em vários lugares da galáxia existem
todas essas civilizações, que já passaram pelo que nós passamos, algumas estão no mesmo nível, mas já estão no mesmo nível, digamos assim, tecnológico, talvez, mas estão com aspecto moral mais desenvolvido do que o nosso. Então, eles são confederados. Nós não somos, tá? Ainda existe um cinturão de frotas. Existe uma frota no primeiro anel que circunda a Mãe Terra e a Mãe Lua para a nossa proteção do planeta. Então, são naves menores que estão sempre próximos de nós. Sempre. Evitando que passe alguma coisa que não seja muito grata. Depois temos o segundo anel, que está sediado na órbita de Marte. São naves maiores e que estão logo após o início do primeiro. Muitos deles serão introduzidos logo após o início do primeiro contato. Outros irão esperar até que esteja restabelecida a plena consciência no planeta. Dentro da segunda série de frotas estão incluídas algumas naves mães menores, de tamanho de um planetoide, cujo objetivo é aumentar as pesquisas e observações. Percebam aqui que é dito primeiro contato. Nós vamos ter contato, sim. O que nós não podemos fazer é ficar especulando, como alguns dizem. Ah, até 2030. Vai ser até 2030. Vai ser até 2056. Eles não gostam de datas, pessoal. Eles gostam que nós cresçamos internamente para possibilitar esse contato. E o anel mais externo, que é o mais longe, ele é maior, contém milhares de naves imensamente variadas em tipos e tamanhos. Essas são apenas as naves mães de backup, que servem como componentes. E eles proclamam a todos os adversários de potencial. Eles, ali, nessa região dos limites do sistema solar, não é para passar nada. Às vezes escapa alguma coisa, mas não é para passar nada, tá? E eu quero mostrar agora um desenho de como estão distribuídos. Todos esses redondinhos que vocês estão vendo aí são naves. Veja só, em torno da Terra e da Lua, em torno da órbita entre Marte e Júpiter, e lá nos limites do sistema solar, que são naves que nos protegem. Mas por que tamanho arsenal? É assim. Eles precisam evitar que algo de muito grave aconteça conosco. E aqui, uma figurinha de uma nave-mãe mostrada internamente, com seus 12 andares. São naves que têm, segundo as informações que a Ramatiz nos passa, são naves que podem chegar a ter de 3 quilômetros até 2.000 quilômetros de comprimento. Vocês já imaginaram uma nave com 2.000 quilômetros de comprimento? Então, cada andar desse faz alguma coisa com equipes diferentes, com civilizações diferentes. Algumas pessoas já narraram que, em desdobramento, conheceram algum setor dessa nave. Cada andar desse também é dividido em setores. Não tem como se conhecer uma nave dessa por completo. Outra coisa que não dá para fazer, que tem que se entender, é que mesmo em cada andar desse trabalha numa dimensão diferente, cada andar desse tem setores que trabalham em dimensões espirituais diferentes. Se uma nave dessa adensasse para a terceira dimensão, nós iríamos ver o dia virar noite, porque vocês imaginam uma nave dessa adensando com 2.000 quilômetros de tamanho. É grande. É muito grande. E elas não viajam na velocidade da luz. Elas usam algo que a gente já conhece aqui, só que nós ainda não conseguimos colocar em prática.
são aqueles buracos de minhoca. Você consegue encurtar as distâncias em questão de minutos. Isso aqui, para eles, isso aqui é o mundo deles. É o mundo deles. Eles não têm necessidade de voltar para as Pleiades. Eles estão aqui em missão. Uma missão de resgate para nós, para os povos deles e para eles também. Porque a partir do momento que eles aceitaram esse desafio, aqui estão eles. Isso tem uma data. Aconteceu um tempo atrás, em que essas portas dimensionais que traziam seres que não estavam de acordo com a nossa evolução foram fechadas. Quem fechou? Com o auxílio deles, o nosso mestre Jesus Cristo, que é conhecido no universo entre eles como Sananda. É ele que fechou. Em prol a nossa evolução. Deixa eu descompartilhar aqui. E eu quero fazer apenas mais um comentário em relação ao que foi colocado aqui. Nós temos que compreender que nós estamos vivendo um momento único na nossa querida humanidade. Não podemos desperdiçar este momento de forma nenhuma. O que eu falei lá no começo sobre a moratória, isso foi só uma primeira parte. Nós ainda estamos sendo testados, avaliados e tratados. Nós temos que ter consciência de que nós não chegaremos a lugar nenhum, nem ao contato que tão almejado é, se nós não mudarmos, não fizermos a nossa reforma íntima. Nós temos que ser humildes e nos tratarmos se necessário for. Escolher a terapia correta, a forma como fazer isso e tentar entender que tudo que foi dito aqui e que foi dito ontem pela Fernanda e que vai ser dito amanhã pelo nosso professor Tasca, tudo está interligado. A própria Fernanda falou ontem, é tudo um quebra-cabeça. As peças do quebra-cabeça não são iguais, mas elas se encaixam e formam a moldura que nós estamos procurando montar para entendermos as nossas origens, o porquê que estamos aqui, e fazendo e descobrindo tudo isso. Agora, tudo isso está sendo liberado para nós de uma forma bem afoita, bem rápida, para ver se nós temos a capacidade de processar tudo isso. Depende de nós. Essa seria a minha parte, professor Tasca, da apresentação. Que maravilha, Parasquevas! Sinta-se muito cumprimentado, aplaudido por todos nós e também por todos que ainda tomarão contato com esta fascinante exposição.